E já estamos de volta com o programa Fique Ligado, direto aqui da BNLAI Construção, precisamente no auditório, onde aconteceu uma palestra com um tema muito importante. Você sabia que junho, além de ser o mês dos namorados, também é um mês de combate às drogas? Conhecido como Junho Branco. E a BN está unida neste movimento. E quem vai falar melhor sobre esse tema e sobre esse trabalho realizado aqui na BN é o Alan Jair. Alan, seja muito bem-vindo ao programa Fique Ligado. Você trouxe aqui um tema muito importante para os colaboradores da BN. Fale pra gente, assim, o principal objetivo que você trouxe para os colaboradores. Então, Elisiane, eu agradeço aqui a abertura do espaço para a gente estar falando de um tema tão importante, né? Que é justamente o de combate às drogas. Então, assim, a BN é uma empresa que se preocupa muito com a saúde dos colaboradores e com os temas de promoção de saúde. Então, dessa maneira, a gente viu como uma oportunidade para estar trazendo um assunto tão oportuno no momento que a sociedade está passando, né? Devido a divulgação que a mídia faz em relação a isso e também os problemas que tudo isso pode estar acarretando, seja na família, seja no trabalho. Então, a gente conseguiu trazer de uma maneira bem didática esse tema, né, que é o junho. Então, o Junho Branco, né, ele se refere a uma data, é um mês simbólico, com a cor branca, referente ao Dia Mundial de Combate às Drogas, que é o dia 26 de junho. E aí nós conseguimos fazer um trabalho bem bonito aqui de conscientização. Alan, quais são os tipos de drogas que afetam direta e indiretamente o ambiente de trabalho? Então, quando a gente fala de drogas, a gente tem que lembrar de duas situações, né? Primeiramente, nós temos as drogas lícitas, né? Que no caso o cigarro, o álcool, são aquelas drogas de legalidade, fácil de conseguir. E nós não podemos esquecer dos medicamentos também. E também as drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, essas drogas ilegais. Né? Quando a gente fala de drogas que afetam o ambiente de trabalho, mas não só isso, nós precisamos falar daquelas que têm abertura nas nossas casas com facilidade. Medicamentos, o álcool e o cigarro. Então, são drogas de entrada para que, dependendo da condição e do consumo, pode ser que elas tragam as outras, né, que são ilícitas e muito mais danosas. Porém, essas três especificamente são aquelas que têm muita facilidade, que vocês podem, inclusive, seja medicamento, consumir no trabalho. Então, são drogas que não existe um certo monitoramento mais adequado. E por serem legais, digamos assim, elas não são, às vezes não é dada tamanha importância, né? Nós sabemos que é muito difícil a gente acolher, ou às vezes a gente não sabe como agir quando um colega de trabalho está passando por esse sofrimento em relação às drogas, ou esse colega tem alguém conhecido, um amigo na família, e muitas das vezes não tem condições financeiras de pagar uma instituição. Eu gostaria que você pudesse deixar aqui, para quem está nos assistindo, existem instituições ou canais que possam estar servindo como um apoio, né, para essas pessoas? Então, nós temos sim. Mas a gente salientou aqui, inclusive na palestra, que a primeira situação é para as pessoas que estão consumindo drogas, para as pessoas que sejam somente usuários casuais, ou até as pessoas que são consideradas dependentes químicos, a primeira situação de acolhimento e que nós devemos buscar certo apoio é na família. Esse é o primeiro ponto, né? A droga, a dependência química, ela é uma doença. Então, existe muito preconceito em relação a isso, por ser escolha da pessoa, porém as pessoas às vezes não entendem o que leva a pessoa a buscar aquele alívio, né, momentâneo. Então, esse é o primeiro ponto. As famílias têm que abraçar as pessoas que estão passando por isso, a família, os amigos, esse é um ponto. E nós temos também alguns lugares aqui em Manaus que são específicos para poder fazer esse tipo de acolhimento, né? Nós temos aqui o Centro de Reabilitação e Dependência Química, né? O SES. Nós temos também a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que é a SEJUSC.
E nós temos um CAPS, que fica no Aleixo, Dr. Afrânio Soares. Esses 3 locais são locais específicos para uma melhor condução das pessoas e para acolhimento, para poder estar iniciando um tratamento, um direcionamento que às vezes é o que falta, né? Tô vendo que você está com um folheto aqui. Eu sou muito curiosa, eu também sei que vocês são também. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse folheto. Então, como a gente colocou, a BN ela está investindo em promoção de saúde, né? A gente entrou esse ano de 2025 com foco muito nesse quesito. Então, a gente está fazendo alguns investimentos de trâmite digital, de imprensa mesmo, seja nos nossos canais físicos ou canais também digitais. E aí a gente conseguiu tá produzindo esse flyer, aqui esse folheto de divulgação para ser trabalhado, que foi trabalhado no caso na nossa palestra, né? Então, nesse flyer aqui, nós temos algumas dúvidas e algumas curiosidades sobre o uso e o consumo das drogas, né? E as consequências por trás disso. Então, nós temos, inclusive, aqui uma tabela das consequências e complicações da combinação de substâncias. Então, por exemplo, se você combina um medicamento com uma droga ilícita, o que pode isso ocasionar? Então, são dados que às vezes não são levados em consideração, que nós conseguimos aqui trazer com o nosso setor de marketing também, né? Gostaria de salientar, juntamente com eles, a gente conseguiu trazer uma coisa bem didática e bem atual, para que seja de fácil acesso e entendimento das pessoas. Olha que maravilha. Beni, como sempre, sendo uma mãezona, trazendo aí conscientização, ajuda e acolhimento. Eu quero deixar aqui a gratidão por toda a iniciativa em relação à saúde como um todo. E mês de junho, por ser o mês dos namorados, também é considerado um mês de amor próprio. Então a gente tem que se amar, não é verdade? E eu gostaria que o Alan deixasse uma mensagem para essa pessoa que de repente está nessa situação e que de repente assim, mesmo tendo todos esses canais, todas as instituições, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo, ou pela TV, ou pelas nossas redes sociais. Então, a mensagem que eu gostaria de passar, como é um mês dos namorados, vamos aproveitar a questão do amor, de fato amar ao próximo, né? E quando a gente fala em amar ao próximo, nós também temos que nos amar. Então, às vezes, nos amar é pensar na nossa saúde, é pensar no nosso bem-estar. Então, você que está passando por uma situação como essa, não se julgue. Então, não considere que você é uma pessoa perdida, é uma pessoa errada. Então, cometer atos falhos, errados, todo mundo tá sujeito a isso. Mas, assim, entenda que você tem, sim, uma oportunidade de melhorar e de conseguir transformar a sua vida. Porque, como dizem, né, a gente tem que viver um dia de cada vez. E, às vezes, com esses obstáculos, pode parecer que, poxa, com um obstáculo as coisas vão ficar mais difíceis, mas não. Tente olhar para frente e viver um dia de cada vez. Eu acho que isso vai fazer um movimento legal e as pessoas têm que abraçar isso mesmo. Olha que lindo! Eu faço as palavras deles a minha palavra e acrescento mais. Você não está sozinha, você não está sozinho. Peça ajuda e você que está próximo a essas pessoas, não deixe essas pessoas sozinhas. Eu quero agradecer aqui ao Alan pela sua participação e também já quero agradecer você pela sua companhia, pela sua audiência. Mas calma que a gente não está terminando o programa agora não, viu? A gente vai para um breve intervalo comercial, mas a gente volta já já.